Olá! Hoje, num formato diferente e num cenário diferente, eu venho trazendo alguns tópicos para a gente poder guiar nosso raciocínio a respeito da inteligência e da solidão que ela pode causar, né? Será que a lucidez ela é sinônimo de sofrimento? Será que ser inteligente vale o preço dessa solidão? Porque quanto mais você vê, menos você consegue fingir que não viu. Então, a partir de um certo momento, o seu senso crítico vai se construindo e a coisa que mais lhe traduz é a profundidade da vida, né? Ou isso aqui pode se tornar, então, um adoecimento para algumas pessoas. O que eu quero defender é que a inteligência, ela pode trazer a solidão, sim, mas não por superioridade, por exclusão. A pessoa que estuda é melhor do que aquele que não buscou estudo ou que adquiriu o seu conhecimento por meio de experiência, que também é uma forma de estudo, mas isso não é o meu ponto, né? Porque o quesito seria de aumento do senso crítico. A gente vai ter uma percepção, uma contradição, né? Esse ruído interno, essa ânsia de porquê, essa intolerância ao superficial. A gente talvez não sofra por conta do custo da inteligência, do custo de saber mais, mas talvez por a gente perder certas ilusões, certas muletas e certas desculpas para a vida. A gente sair do cenário de uma vítima e a gente se colocar no centro como próprio atuante, responsável e também coordenador da própria vida. Então, isso é um peso, um fardo muito grande a se tomar. E nem todas as pessoas percebem isso. Mas, igual eu havia dito, na filosofia já havia tocado esse assunto há muito tempo. Sócrates, ele pensava, né, que acordar a pessoa era algo inato. As pessoas tinham que desinstalar profundamente essa questão do pensar, na apologia de que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. A inteligência ela acaba incomodando, né? Porque ela desperta essa pessoa. Quem examina a vida começa a perguntar as coisas e começa a evitar a maioria das coisas que desagrada. Questionar pode ser, né, libertador, mas também arranca o conforto da pessoa assim que ela sente a primeira dúvida naquele caminho que ela está percorrendo. Então o problema já começa aqui. Pensar não é só um privilégio, né? É também uma perda de inocência. É uma etapa a ser passada, é um filtro a ser adquirido, vencido, no caso. A gente tem que tomar cuidado com alguns pensamentos assim, principalmente voltados para o niilismo. Não necessariamente Schopenhauer, no caso, ele era um dos filósofos do século XIX, que defende o universo e o núcleo num lugar que não é muito racional, né? É algo mais emotivo. A inteligência, ela pode acabar parecendo com maior nitidez os ciclos de desejo, né? A frustração, a repetição, e isso reproduz o cansaço existencial. A gente não quer mais aquela consciência, né, só aumentando o peso da tomada de decisão no dia a dia. Às vezes, escolher uma roupa pode ser um grande fardo para uma pessoa e talvez o difícil não seja enxergar o mundo, né? Talvez difícil seja enxergar a si mesmo. A gente vem com esse peso da autoconsciência já com uma outra escola de pensamento, já de Kierkegaard, onde a gente vê o sofrimento profundo, que ele não é social. No caso, ele também é interno. A gente tem diversas maneiras de se despertar para poder nascer de uma dificuldade, né? E pode também se tornar a pessoa que você é, no caso. A gente tem alguns sistemas muito abstratos, no caso, para a gente focar no indivíduo existente, para a sua subjetividade, assim, que a tarefa pessoal de viver e escolher já é algo mais complexo, né? Sentir que ninguém acompanha a sua profundidade é algo que é muito frustrante. Perceber contradições em si mesmo, perceber o quão errado você está em determinadas situações é muito frustrante. Não conseguir ser leve depois de certas percepções, ou seja, você se constantemente se punir por conta de um ato passado que atualmente você já mudou de opinião ou já se abriu a novas ideias. A profundidade sem reciprocidade, ela acaba virando, né, a nossa solidão. A autoconsciência, assim, um abrigo, ela emociona, né, e vira angústia. Só que aqui entra um cuidado muito importante.
A depressão, ela não pode ser romantizada de forma alguma, muito menos nessas escolas de pensamento, que é algo que a pessoal da internet já faz há muito tempo. Trazer Nietzsche, Schopenhauer, Dostoiévski, esses pensadores que tinham algumas histórias um pouco mais voltadas para o drama, algumas temáticas de pensamento mais sensíveis, e generalizar que existe tristeza existencial, que existe solidão intelectual, no caso, que existe angústia de lucidez, mas a depressão, ela é um sofrimento de psico real, né? Não um troféu de profundidade. Aquele pessoal que se orgulha de ter um diagnóstico é uma das coisas mais ridículas que a gente pode ter atualmente, porque é claro que você tem que ter orgulho da pessoa que você é, mas não ficar usando a sua condição de muleta para o seu estado atual. As pessoas que conseguem sobressair, né, nesse primeiro obstáculo são as pessoas que conseguem escapar da armadilha egoísta desse pensamento e voltar para ser uma pessoa mais arrogante ou algo do tipo, né? A depressão, no caso, ela não é uma medalha, ela não é um certificado de inteligência. Sofrer não te torna e nem torna mais verdadeiro para você, tanto suas ideias quanto as relações com as outras pessoas. Existe uma diferença entre a lucidez e o adoecimento. Algumas pessoas se confundem quando estão em uma dessas fases, né? A gente tem que ter um conhecimento que não sugue a vida, ah, senão a gente não vai conseguir adquirir isso como uma sabedoria. O pensamento deve servir à vida. A gente tem que ter um propósito para esse pensamento. Se a consciência só corrói, ela perdeu a sua potência, ela perdeu a sua influência. A gente tem que ter esse ponto central, que é algo que a gente vê de afirmação pessoal mesmo. Life Affirmation, né, do Nietzsche, que a gente tem uma diferença, né, entre lucidez e autodestruição. Às vezes você está passando um momento difícil mesmo, mas a gente tem que reconhecer que talvez aquela garrafa de vodka não vá resolver os seus problemas no dia seguinte. Ok que a gente tem algumas válvulas de escape, não estou aqui para julgá-las, né? Mas assim, a gente sabe as recomendações e lá no fundo a gente sabe o que é que tem que ser feito. A gente já percebeu que nós somos responsáveis pelas nossas ações e um dia Deus cobrará elas e ele não será nem um pouco misericordioso. Então, a gente tem que pensar se essa ruminação da tristeza não é uma profundidade mascarada, uma autocrítica infinita que não se torna evolução, ou uma consciência sem ação que acaba virando uma prisão intelectual, alguma barreira, um gatilho para você poder justificar aquela sensação de depressão que às vezes, dependendo do seu momento de vida, está associada com algum marco pessoal, com algum acontecimento, algum trauma, ou às vezes algo biológico mesmo. Algumas pessoas, né, grande maioria das pessoas já vão, ou já viveram, ou vão viver uma experiência de depressão, mas muitas vezes essas experiências são desencadeadas justamente por essas armadilhas do dia a dia. Você vai sem manual vivendo e colecionando conteúdo muito aleatório até certa idade, e depois você vai aprendendo a discernir um pouco o que que você quer mais para sua vida. E é nessa parte que a gente não pode deixar a lucidez se apagar. A saída é sustentar a lucidez sem se render a ela. Como Camus já falava, né, que o absurdo com a razão lúcida, percebendo seus próprios limites. Talvez a maturidade não seja parar de pensar, talvez seja aprender a viver sem a questão da promessa de respostas perfeitas. Às vezes aqui no improviso eu falo, pronuncio, ou tenho um branco, me perco, mas eu tento me voltar nas ideias. É essa busca ativa da gente tentar melhorar que nos torna diferentes, mas a gente tem que viver sem essa promessa de respostas perfeitas. Muitas vezes a gente vai estar errado, muitas vezes a gente vai ter quase certeza que nós estamos certos e a vida nos mostrará que o verdadeiro desafio não é enxergar em si, é continuar depois de enxergar. A resposta não é a cegueira voluntária, né? É a coragem lúcida. Quando a gente pensa assim e a gente entende que aquela solidão, ela não vem para nos manipular, ela não vem, ela vem para nos seduzir. E se a gente deixar, né, essas amarras da solidão nos
agarrarem como um povo, a gente vai banalizar ou criminalizar até a inteligência e o próprio desenvolvimento, se tornando então um tabu ou um gatilho. Toda vez que você vai estudar, você fica ansioso ou você não consegue ter aquele rendimento que você tinha antes. Então, assim, talvez as pessoas mais lúcidas não precisem de mais gente, elas precisem de mais relações. Esse sentimento da inteligência e solidão é porque as relações se tornaram tão líquidas e superficiais, igual Bauman tinha descrito, que justamente a gente não tem nenhuma amarra social mais. A gente fica desapegado. A inteligência ela não destrói o vínculo, ela só reitera o vínculo vazio. A gente percebe o tanto de interação vazia, o tanto de pessoas vazias, de coisas vazias que consumimos, tanto na televisão, internet e celular. E você percebe que essa conversa rasa, ela desgasta. A conexão real, ela é rara e difícil de encontrar com amigos, com família, inclusive virtual. Então, talvez a pergunta inicial estivesse errada, né? A gente ser inteligente no caso não valeria a depressão, mas ela pode ter um custo, né? A perda das ilusões, maior consciência, a menor tolerância a esse superficial e mais necessidade de sentido. Às vezes a sua mente vai buscar constantemente o sentido e muitas vezes você não vai ter. E uma resposta simples e boba, como por que acordar amanhã cedo? Bem, para poder levantar e coçar a barriguinha da minha cachorrinha, né? A vida ela não cobra a ingenuidade, mas eu acho que a lucidez cobra alguma coisa. Eu acho que esse preço nobre da inteligência seria a questão de pertencimento em qualquer lugar. Ela cobra a capacidade de você aceitar a superficialidade sem se incomodar. Entender que faz parte essas pequenas coisas, essas pequenas interações superficiais, são elas que embelezam ainda mais as nossas conexões verdadeiras que a gente tem, tanto com as pessoas, nossos animais, nossos hobbies. Então, talvez o custo da inteligência não seja a tristeza, seja a impossibilidade de voltar a viver dormindo, né? Talvez a questão não se vale a pena ser inteligente, talvez seja como continuar humano depois que você percebeu demais. Essa frase é bem forte. Quando você perceber que você já viu demais, que você viveu o suficiente, mesmo jovem ou velho, algumas pessoas têm esse despertar mais tarde. Talvez a questão não seja se vale a pena ser inteligente, mas você trocaria a sua lucidez por paz? O problema é enxergar demais ou não encontrar com quem dividir o que você vê. Busque fazer mais relações, vínculos reais. Talvez essa solidão da sua inteligência só não se passa de um passo de ignorância à frente no quesito de relações pessoais. Boa noite.